eu comecei a trabalhar com informática, uma das primeiras coisas que eu aprendi como estagiário de programação na SUDENE, na Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, é que você precisava achar um culpado. Porque a culpa sempre caía em cima do estagiário e você precisava achar um jeito de se livrar disso. Eu olho para o que está acontecendo com essa pandemia e para alguns líderes mundiais e percebo o fenômeno muito bem. Aliás, o fenômeno não é novo. Adão já culpava Eva. O presidente Donald Trump, diante do que vem acontecendo nos Estados Unidos, vai agora usar desse expediente, adiando as medidas que precisavam ser tomadas e tratando a pandemia como algo que não tinha grande relevância. Com os números agora e a mortandade e a quantidade de contaminados, ele percebe que a sua estratégia estava errada. Quando esses políticos dizem que a preocupação é econômica, nós temos que filtrar isso. Na verdade, no primeiro plano, a preocupação é política. Com eleições que se avizinham e com uma economia fragilizada, a eleição fica comprometida. A verdade é que Donald Trump está usando agora a questão dos seus erros para justificar, colocando a culpa na OMS. Ele diz que a Organização Mundial da Saúde não tratou os Estados Unidos como deveria ter tratado e por isso vai cortar as verbas no momento de crise mundial. É estarrecedor. O que nós temos vivido nesse tempo, segundo o pensador e filósofo Noam Chomsky, é a morte dos fatos. Nós nos denominamos nesse tempo que vivemos como a sociedade da pós-verdade. A quantidade de informação que nós temos é tanta e a mídia é tão contaminada, tanto de direita quanto de esquerda, que o cidadão comum não consegue mais discernir o que é fato, o que é fake. Ele não consegue mais discernir o que de fato é a realidade. Nós estamos debaixo de uma enxurrada tão grande de informações que o filósofo israelense Yuval Harari diz que a religião desse tempo é a religião dos dados. Nós já não somos mais a sociedade da informação, nós agora somos a sociedade do design, porque precisamos pegar esses dados e tratá-los para que eles possam ter relevância. Donald Trump criou a sua própria verdade, culpando a OMS. E isso vai se estabelecer para a grande maioria dos americanos. Na verdade, Milor Fernandes, o humorista, dizia assim: nunca conte uma mentira que você não possa provar. Quando nós olhamos para a mensagem de Jesus no Evangelho e nos deparamos com a parábola do publicano e do pecador, nós vemos que o processo de conscientização e de libertação do indivíduo passa pela individuação, ou seja, passa por um olhar no qual ele possa enxergar a si mesmo. O publicano entrou no templo, bateu no peito, falou das suas obras meritórias, do seu jejum, do seu dízimo, das suas esmolas, achando que era, portanto, merecedor de estar ali. O pecador, por outro lado, entrou naquele lugar, não ousou olhar sequer para o santuário. Batia no peito e dizia: Deus, seja compassivo comigo, porque eu sou um pecador. Na verdade, o processo de você se enxergar é o processo de libertação. Por isso, Pedro fala ali no capítulo inicial de Atos que para que você tenha a consciência de Deus, você precisa se arrepender. O arrependimento é o processo que inicia a ação do Espírito em nós para que nós possamos compreender as verdades de Deus. Sem isso, vai haver sempre mecanismos de fuga. Sem isso, nós vamos sempre terceirizar a culpa. Sem isso, nós vamos sempre querer jogar para o outro as nossas próprias questões e vamos fugir sempre do enfrentamento com a verdade. Por isso que Jesus diz: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Não é negar a ida ao bar, ou a ida a uma rave, ou fazer tatu, ou pintar o cabelo. Isso é o manequim religioso dos crentes, mas a verdade, Jesus está dizendo: negue qualquer possibilidade performática, negue a sua busca pela autossantificação, negue a sua busca por uma autoindulgência, abra mão de tudo isso para que você possa se enxergar e, se enxergando, a luz e a verdade de Deus entre no seu coração.
Esse é um tempo difícil, porque nós sequer podemos acreditar nos fatos. Nós vivemos num mundo com tanta informação que já não sabemos mais no que acreditar. A verdade se relativizou, mas a verdade de Deus jamais vai se relativizar, porque Deus é absoluto e nós somos perecíveis e os nossos fatos e as nossas verdades são contraditórias. Portanto, fuja de toda possibilidade de engano, se afaste desse processo que constrói em nós um ser que é fruto do estelionato. Fuja da afirmação do humorista americano Groucho Marx, que dizia o seguinte: esses são os meus princípios. Se você não gostar dele, eu tenho outros. Nós precisamos ser o que de fato somos, porque se não for assim, não haverá mais o que ser. Vamos conversando por aqui, de encontro em encontro a mente abre, o coração expande e o resto eu vou te falando no caminho.